Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Lamentações capítulo 3, versículos 24 a 26. Se você tem a sua Bíblia trinitariana, está na página 885. A palavra de Deus diz assim: A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Santo Deus e Pai, abençoa-nos nesta noite. Ó Deus, até aqui o Senhor já tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, e até aqui o Senhor tem nos ajudado para o louvor da Tua glória. Pedimos agora que a Tua palavra, a Tua bendita e poderosa palavra, venha falar ao nosso coração. Ó Deus, edifica-nos e transforma-nos. E se há alguém aqui que não tem salvação, por favor, toca, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito esteja agindo, movendo esse coração, para que receba-o como único e suficiente Salvador. Nós oramos, e eu me entrego no Teu altar, sendo um instrumento Teu, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Muito bem. Espera em Deus. Espera em Deus é o título da mensagem. Confiar em Deus, em entrega total, parece ser um dos grandes segredos da existência. Quantos aqui gostam de ficar esperando? Levanta a mão. Deixa eu abaixar a minha, que eu não gosto de ficar esperando também não é? Mas nós não gostamos. Talvez o que disse Jeremias fosse uma oração visando um estado ideal, ainda não alcançado por ele na época. O profeta Jeremias, ele tinha uma mensagem muito difícil de entregar. Jeremias, ele amava Judá, mas ele amava a Deus muito mais. E por mais doloroso que tenha sido para Jeremias transmitir uma mensagem consistente de julgamento ao seu próprio povo, Jeremias foi obediente ao que Deus lhe disse para fazer e dizer. Jeremias não tinha medo de executar, Jeremias não tinha medo de falar, ele não tinha medo. Ele era realmente um profeta da parte de Deus. Jeremias, ele esperou e orou pela misericórdia de Deus sobre Judá, mas também confiou que Deus era bom, justo e íntegro. Nós também devemos obedecer ao nosso Deus, mesmo quando for difícil. Reconhecer a vontade de Deus como mais importante do que nossos próprios desejos e confiar que Deus, em sua infinita sabedoria e plano perfeito, vai causar o melhor para os seus filhos. Então, como aconteceu com Jeremias, acontece conosco também. Em momentos difíceis, em momentos de grandes dificuldades, em momentos de grandes lutas, de grandes tribulações, nós precisamos esperar em Deus, confiar que Ele faz sempre o melhor para os seus filhos. Sempre faz o melhor. O dicionário define esperar como confiar, crer no futuro, aguardar. Agora, em que situações nós esperamos? Olha só, em momento que nós não temos uma saída, nós esperamos, não é? Talvez você já encontrou-se no momento em que você não tinha saída. O que você tinha que fazer? Esperar. Quando nós dependemos de outras pessoas, precisamos esperar. Às vezes a perna depende de mim. E eu vou ter que falar para ela assim, ó, espera. Não é? E principalmente quando depende do carro. Só eu dirijo, então eu sou o chofer dela, com muito prazer, não é? Porque se ela tirar a habilitação, eu vou ter que andar de ônibus. É brincadeira. Mas olha só. Mas esperar quando nós dependemos de outros. Quando alguém é mais experiente ou capacitado do que nós esperamos também.
E nós esperamos quando nós aguardamos uma oportunidade melhor. Nós sabemos da oportunidade melhor, preferimos esperar. Então você já parou para se perguntar por que existem tantas ordens e tantas exortações bíblicas para esperar em Deus? Olha, esperar em Deus não é uma tarefa fácil, mas é a forma mais eficiente para se viver, pois não vive nas impossibilidades humanas, mas nas possibilidades de quem? De Deus. E para Deus, tudo é possível. E aquele que espera, certamente alcança, se estiver dentro dos planos de Deus. Pode ter certeza absoluta disso. Resta para nós buscarmos esse estado ideal, pelo qual nossas almas declararão que o Senhor é a nossa porção máxima. Já pensou nisso? O Senhor é a nossa porção máxima, decorrendo disso o depósito de toda a nossa confiança nele, cuja atuação é certa, é absoluta sempre. Esse é o nosso Deus, pelo menos é o meu Deus, que eu posso confiar, e eu espero nele. E ele supre, e ele abençoa, e ele livra, e ele capacita, e ele proporciona meios para que tenhamos uma vida digna, uma vida abençoada, uma vida prazerosa. Nesta noite nós iremos discorrer sobre esperar em Deus. Em primeiro lugar, por que esperar em Deus é tão importante assim? O versículo 24 diz: a minha porção é o Senhor. Agora eu pergunto para você, o dia amanheceu, será que a sua porção é o Senhor? Será? Quem está em primeiro lugar na sua vida? Quem vem em primeiro lugar? Qual é o nosso reconhecimento de que Deus realmente é suficiente? Qual é o nosso reconhecimento de que, se nós não nos colocarmos na sua presença, certamente o nosso dia não vai ser tão bom assim? Qual o nosso reconhecimento quanto a isso? Esperar em Deus é tão importante por quê? Primeiro, porque revela que Ele tem o poder de tomar as grandes decisões na nossa vida. Deus tem o poder de tomar grandes decisões na nossa vida. O Salmo 5, versículo 3, diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Pela manhã. Nós iniciamos o nosso dia, colocando a nossa vida na mão de Deus. Nós iniciamos a nossa vida, nosso dia, esperando em Deus. Tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos, tudo o que nós desejamos, pela manhã, nós estamos realmente buscando a presença de Deus. Com a minha voz, eu vou orar a Deus. Então, pela manhã, ouvirás a minha voz. Pela manhã, eu vou apresentar a minha oração. E eu vou vigiar. E esse vigiar, do versículo, quer dizer esperar. E esse esperar é uma atitude de fé que nos leva a alcançarmos o que nós necessitamos e desejamos. Com um detalhe: dentro do tempo de Deus. Talvez você vai reconhecer que você é muito ansioso. Você quer tudo para agora, não é? Você não quer para daqui um pouco. Não, eu quero para agora. Faz isso para mim? Espera um minutinho. Não, tem que ser agora. Olha, nós precisamos, diante desse clamar a Deus, diante desta oportunidade que Deus tem nos dado, de sermos filhos seus, e de que o poder dele resolve, nos alcança, nas grandes decisões que nós temos na vida, nada melhor do que esperar por Ele. Nada melhor do que esperar por Deus. E para isso, Deus deve ser o Senhor da nossa agenda, sabia disso? Quantos têm o hábito aqui de usar a agenda durante o dia?
Tem alguns, não é? Eu preciso de uma agenda, porque senão, se você falar uma coisa para mim e eu não anotar, pronto. Já não lembro mais, não é? No meu dia a dia, às vezes eu tenho que fazer anotações, porque senão não lembro mais. Agora mesmo, o culto estava indo e eu fiz uma anotação. Por quê? Para que eu possa me lembrar. Então nós precisamos de uma agenda. E Deus deve ser o Senhor da nossa agenda, que vem em primeiro lugar na nossa agenda. Quais são as nossas prioridades? Quais são as nossas buscas? Quais são os nossos desejos? Deus precisa ser o Senhor da nossa agenda. Ele precisa ser o Senhor do nosso dia. Ele precisa ser o Senhor do nosso tempo, do nosso andar, da nossa conduta. Deus precisa ser o Senhor da nossa agenda. E com isso, Ele vai ter poder para tomar as grandes decisões da nossa vida. E quando Deus toma as grandes decisões nas nossas vidas, pode ter certeza absoluta que você vai ser uma pessoa próspera, bem-sucedida. Porque é Ele que está realizando. E Deus tem que participar das grandes decisões. Tem muita gente que fica arrancando os cabelos, não é? Eu acho que o Clóvis tinha muitas decisões para tomar, não é? E ele ficou muito ansioso e começou a arrancar os cabelos. Olha lá, como é que ele está. Mas tem gente que fica se escabelando diante de grandes decisões. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Espera. É isso que Ele está falando para mim e para você. Espera. Confia. Deixa eu realizar. Porque Ele quer tomar as grandes decisões da nossa vida. A dúvida nos leva a pecar. Por quê? Porque a nossa dúvida faz com que eu me afaste de Deus. Faz com que eu não confie em Deus. Faz com que eu fique pesaroso. Então, a dúvida, eu digo com toda clareza, ela não vem de Deus. Ela não vem de Deus. E o que Deus está pedindo para nós? Confia em mim. Deixe eu tomar decisões por você. Deixe eu realizar uma obra na sua vida. Deus está pedindo. Esperar em Deus também é tão importante, porque revela a consciência do propósito de Deus. Sabe como nós podemos entender isso? O Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor. Confia nele. E o que Ele vai fazer? Ele vai fazer. E Ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Então a consciência de Deus, diante dos seus propósitos, é de realizar em nós aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos clamando. Mas eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor. Quantas vezes você já orou a Deus falando: Senhor, nesse dia, a minha vida pertence a Ti. Faz de mim o Teu querer, por favor. Quantas vezes você já orou a Deus desta forma? Talvez você vai falar para mim assim: pastor, eu tenho orado assim desde quando eu me converti. Que bênção. Se isso tem acontecido, eu posso dizer que você é uma pessoa muito feliz. Você é uma pessoa que está no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque eu entreguei, porque você entregou o teu caminho ao Senhor. Confiou nele. E tudo que tem acontecido, é Deus que está fazendo. É Deus que está realizando. Ah, pastor, mas então, por que eu tenho problemas? Nós temos problemas porque nós estamos num mundo pecador, nós somos pecadores, e quem rege esse mundo é Satanás. Nós temos problemas. Só que os problemas são superados quando nós estamos entregues totalmente ao Senhor, nós estamos confiando nele, nós sabemos que Ele está fazendo, e que diante de todas as adversidades, nós temos convicção de que não é em vão. Deus tem um propósito. Pastor Carlos Moraes, ele está pregando conferência lá em Aparecida, conferência missionária.
A conferência começou na sexta, mas na quinta-feira eles tiveram um culto. E na quinta-feira, depois que terminou o culto, e eu acho que o pastor Carlos que deve ter dado a ideia, porque ele gosta muito de pamonha, não é? Então, pastor, eles foram comer pamonha, aqui na pamonharia da Roça, é isso? Caseira, aqui na Avenida T9, uma pamonha deliciosa. Mas eles chegaram tarde, e quando chegaram, comeram a pamonha, e chegou 3 indivíduos, e anunciou voz de assalto. Anunciou voz de assalto, assaltaram o caixa, não é? Tiraram o dinheiro do caixa, e os clientes que estavam na mesa, logo chegaram até eles. Pediram celular e pediram dinheiro. Não levaram documentos. O que eu quero dizer com isso? Olha só, diante daquele ocorrido, Deus sabia daquele ocorrido. Deus tem um propósito? Deus tem um propósito. Levaram o dinheiro dele, levaram o celular dele, não é? E aí ele foi contar o seguinte, que o dinheiro não era para estar no bolso dele. Não era. O dinheiro era para pagar uma conta que vai vencer amanhã. Era para ter deixado em casa o dinheiro. Ele sacou o dinheiro, não é? Para pagar a conta. E aí ficou no seu bolso, acabou esquecendo, eu creio, e ele teve que dar para os bandidos. O celular era a agenda de telefone dele. Levaram também o celular. Agora, se nós formos imaginar a bênção de Deus sobre os seus filhos, é que diante do mundo em que nós estamos vivendo, um mundo tão horrível, um mundo tão perdido, um mundo tão cruel, Deus estava com eles dali no tempo todo. Por que aconteceu aquele momento? Porque quem rege o mundo é Satanás. O homem é mau, mas só que Deus protege os seus. Deus vai abençoar o pastor Carlos com um outro celular e com um outro valor? Vai. E eu creio que já abençoou na noite de ontem. Porque recolhemos uma oferta ali, não é? Para abençoar a vida dele pela perda do dinheiro. Sabe o que eu creio? Eu não sei qual o valor que deu. Mas eu creio que talvez ele tenha recebido mais do que levaram. Porque o povo de Deus se comoveu. Agora, pastor, mas Deus usou agora o povo que não tinha nada a ver para poder pagar o que ele perdeu? Não. Nós não perdemos nada em contribuir. Nós só ganhamos em contribuir. Deus quis usar a nossa vida naquele momento para poder contribuir. E Deus vai abençoar? Deus vai abençoar. Deus não só vai abençoar, como Deus tem abençoado. Irmãos, diante da consciência do propósito de Deus, nada é por acaso. Nada, absolutamente nada. Eu creio piamente nisso. Eu creio. Não tocaram um dedo em nenhum deles. O Guilherme, né, que é o filho do Aguimar, depois que os bandidos foram embora, e eles levaram o celular dele também, não é? O Guilherme foi lá e pediu perdão para o pastor Carlos, pelo que aconteceu. Deus trabalhando na vida do povo? É Deus trabalhando na vida do povo. Nós estamos tão acostumados com a maldade do mundo, que já não pesa mais no nosso coração. Não existe mais comoção, mas precisa existir. E diante desses problemas, nós precisamos nos atentar para o seguinte: Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Deus tem. Deus tem suprido as nossas necessidades, porque diante da consciência de Deus, o propósito de Deus é perfeito. É para me abençoar, é para te abençoar. E nós podemos realmente depositar nas mãos de Deus e esperar nele. Esperar nele. Nós temos um texto lá em Romanos capítulo 4, versículo 18, que fala assim, ó: o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Está falando de quem aqui? Está falando a respeito de Abraão.
Olha só, esse versículo mostra o caso de Abraão, que esperou o cumprimento da promessa de Deus. Deus prometeu para ele, e ele ficou esperando. Ele ficou esperando contra a esperança. Deus o abençoou? Deus o abençoou. Fez da sua descendência uma nação enorme. Porque Deus prometeu. Agora, Deus promete cuidar de mim e de você. Você acha que Deus vai falhar no que Ele promete? De maneira nenhuma. Deus promete cuidar do nosso físico. Deus promete nos dar um teto para nós nos abrigarmos. Deus promete colocar o pão de cada dia na nossa mesa. Alguém aqui está morando debaixo da ponte? Se você falasse para mim, pastor, eu estou morando debaixo da ponte, Deus tem te dado um teto, porque lá tem um teto, não tem? Você não está no tempo. Você almoçou hoje? Eu almocei muito bem. Tomei café da tarde. Na verdade, não tomei café da tarde. Eu tomei uma vitamina de abacate. O abacate veio lá do seu Lauro. Que bênção! Tudo isso é a proveniência de Deus. É a consciência de Deus diante dos seus propósitos. Porque Ele conhece os seus. Ele conhece no mais íntimo do nosso ser. E Ele quer cuidar de nós. Agora, o que Ele deseja de mim é que eu creia, é que eu espere nele. Esperar no Senhor. Outro porquê que nós devemos esperar em Deus, e por que esperar em Deus é tão importante? Porque Ele revela a minha confiança no caráter de Deus. Será que eu confio no caráter de Deus? Será que você confia no caráter de Deus? A sua fidelidade, o seu cuidado, a sua sabedoria? Esperar nele é ter certeza de que não ficaremos decepcionados. Eu nunca me decepcionei em confiar em Deus. Nunca. Sabe o que eu fico indignado? É quando alguém quer debater com Deus. Eu não sei, eu não consigo entender isso. Me perdoe, mas eu não consigo entender isso. Talvez você vai falar assim, pastor, mas Deus tem nos dado uma consciência, Deus tem nos dado livre-arbítrio, Deus tem nos dado uma emoção, não é? Deus tem nos dado a liberdade para falarmos, para nos expressarmos. Tudo bem. Mas eu jamais vou duvidar do caráter de Deus. Jamais. E o Salmo 25, versículo 3 diz, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Então, todo aquele que reconhece e sabe do caráter de Deus, não encontra nenhuma dificuldade em esperar em Deus. Nenhuma. Porque eu reconheço do caráter de Deus. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele não vai me desamparar, porque Ele prometeu. Eu sei que Ele vai lutar a meu favor, porque Ele prometeu. Eu sei que Ele vai enviar Jesus novamente, porque Ele prometeu. Eu sei que eu vou ter um corpo glorificado, porque Ele prometeu. Eu sei que eu vou reinar para toda a eternidade ao lado de Deus, porque Ele prometeu. É o caráter de Deus. Eu sei que nós estamos vivendo neste mundo, nós temos uma igreja, nós temos a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Eu sei que temos e posso confiar nela completamente, porque Deus está na sua palavra. Eu sei que eu não preciso ficar desanimado diante das situações. Não preciso. E nós estamos num mundo tão corrido, não é verdade? Nos falta tempo. Não é que nos falta tempo. É que nós não estamos administrando bem o nosso tempo. Às vezes nós estamos acumulando coisas. Esse dia eu visitei alguém que o marido falou assim que a esposa dele, quando ele conheceu ela tinha 3 empregos. Uma mulher, 3 empregos. Será que seria óbvio ela falar assim, não me falta tempo? É óbvio. Então nós precisamos administrar melhor o nosso tempo, para que venhamos ter uma vida mais tranquila ao lado de Deus. E o esperar em Deus, ele faz com que eu realmente
reconheça o caráter de Deus. E se eu reconheço o caráter de Deus, pode ter certeza absoluta que eu vou ter uma vida muito melhor. Eu vou ter uma vida mais prazerosa. Eu vou ter uma vida mais consciente. E a minha adoração a Deus, ela vai ser muito sincera. Por quê? Porque eu reconheço do caráter de Deus. E vai fazer com que eu espere nele. Porque eu sei quem ele é. Porque eu sei quem ele é. Então nós vimos da importância em esperar. Agora, em segundo lugar, quais são os resultados de se esperar em Deus? Quais são os resultados de se esperar em Deus? O versículo 25 diz: bom é o Senhor para os que esperam Ele, que esperam por Ele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Então existe uma condição. Para aqueles que esperam por Deus, Ele é bom. A bondade de Deus é algo que nós não podemos imaginar. Se você falar assim, eu sou bom para com o meu filho, eu sou bom para com o meu cônjuge, olha, não chega aos pés da bondade de Deus para conosco. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque se a minha esposa faz algo que eu não goste, então eu já não vou ser tão bom para com ela. Agora, se eu faço coisas horríveis diante de Deus, Ele continua sendo bom para mim. Ele continua me amando do mesmo jeito. Ele não me despreza. Ele não me coloca de lado. Não. Deus está sempre pronto para me amparar, para me acolher, para me sustentar. Então, este é um resultado. A bondade de Deus. Os resultados de esperar em Deus. E diante desse esperar em Deus, o resultado nós podemos dizer que elimina a ansiedade e o estresse. Quando eu espero em Deus, elimina da minha vida a ansiedade e o estresse. É algo que tem mais acontecido na face da terra. Pessoas ansiosas e pessoas estressadas. Por quê? Porque não estão esperando em Deus. Isaías 64, versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha só o resultado de se esperar em Deus. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Se estou esperando, posso ter certeza absoluta que Deus está trabalhando a meu favor. Em todas as áreas. Em todos os momentos. Em todas as situações. Em todas as circunstâncias. Deus está trabalhando a meu favor. Então Ele elimina a ansiedade e o estresse da minha vida. E Pedro nos exorta lá em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu não sei qual que é a sua ansiedade. Talvez é financeira. Nós estamos agora num Brasil, não é? Que o que mais se fala é de crise financeira, e nós temos comprovado isto. Aumento de tudo, taxas e taxas e taxas. Quantos aqui pagaram energia mais caro esse mês? Eu paguei. Mas não é porque eu gastei mais. Porque eu fui ver o consumo, era menor do que o mês passado, e eu paguei mais. Isso faz com que nos fiquemos ansiosos, que nos fiquemos estressados, mas não precisamos. Eu preciso é confiar em Deus. Eu preciso é esperar nele. Eu preciso é depositar na mão dele. Porque Ele trabalha a meu favor. Porque Ele cuida de mim. Ele promete suprir a minha necessidade. Então eu não tenho que ficar ansioso. Eu não tenho que ficar estressado. Eu preciso confiar nele. Todos os dias pela manhã eu tenho que orar a Deus. Senhor, tira o meu estresse do trânsito. Porque é algo que me estressa. Infelizmente. Me estressa.
Então eu tenho que orar a Deus, Senhor, por favor, me ajuda. Porque se eu não orar a Deus, certamente eu vou dar um mau testemunho. Então eu preciso da ajuda de Deus, para que eu não venha me estressar, para que eu não venha ficar ansioso. E principalmente diante de compromissos marcados com o horário, não é? Às vezes você pega um trânsito, pronto, quando vê, está aquela fila de carro. E não tem como você passar por cima. Aquilo vai te deixar estressado, ansioso. Mas qual precisa ser a minha posição? Esperar em Deus. Fila de banco, horrível, não é? Nos deixa também estressados e ansiosos. E hoje os bancos estão fazendo o seguinte: eles estão tirando os caixas para quê? Para nos motivar a fazer tudo via online. Tudo através da internet. Só que aí você vai, abre a sua conta através da internet, vem um hacker e tira o que você tem lá. Se o hacker for lá, ele vai ficar frustrado. Não é? Ele vai falar assim, não, deixa eu depositar um pouquinho para esse camarada aqui, porque ele está numa pendura. Então olha só, mas tudo isso nos estressa, nos deixa ansiosos, mas não precisamos. Não precisamos, porque o Deus que nós temos, que nós servimos, ao qual nós cremos, trabalha para nós. Trabalha a nosso favor. Trabalha para aqueles que nele esperam. Então, são resultados daquilo que eu faço, da minha posição de esperar em Deus, e Deus vai fazer por mim. E eu não preciso ficar ansioso, basta lançar diante dele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. E eu tenho certeza que ele tem cuidado de você também. Outro resultado de esperar em Deus é a certeza de que vai sair perfeito. O Salmo capítulo 18, versículo 30 diz: o caminho de Deus é perfeito. Se eu decido trilhar o caminho que é regido por Deus, pode ter certeza que vai ser perfeito. Vai ser perfeito. O meu horário vai ser perfeito. As pessoas que chegarem diante de mim, vai ser um momento perfeito. Vão ser oportunidades únicas. Oportunidades que eu vou sair daquele momento e vou falar assim, olha como que Deus é bom. Deus providenciou. Deus fez acontecer. Então certeza de que vai ser perfeito. Porque o caminho de Deus é perfeito. Aquele que anda no centro da vontade de Deus, ele tem a promessa do Salmo capítulo 1, versículo 3, que diz o quê? Tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Não quer dizer que você vai entender da seguinte forma, então tá, tudo que eu for fazer vai me render dinheiro. Não, não é isso. Tudo que eu vou fazer vai ser assim, eu vou viver a 1000 maravilhas. Não vou ter tristeza, não vou ter dor. Não, isso vai acontecer lá no céu. Só lá. No mundo nós vamos ter aflições. Mas, se eu estou esperando em Deus, o que vai acontecer durante o meu dia vai ser perfeito. Por quê? Porque o caminho de Deus é perfeito. E eu posso crer nisso. Eu posso confiar. Eu posso depositar a minha esperança em Deus. E esperando nele, eu vou ver que os resultados são realmente abençoadores. Abençoadores. E outro resultado para os que esperam em Deus é que dá força para continuar vivendo. O Salmo 31, versículo 24 diz: esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. No início eu falei que tinha tantos versículos que falavam a respeito de esperar em Deus, não é? Todos os que eu falei até agora falam de esperar em Deus. Forças para continuar vivendo. Eu não sei se você está nesse estado de que a vida não tem sentido mais. A vida não tem mais lógica. Olha, eu posso dizer claramente para você,
você não está esperando em Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Esforçai-vos. Isaías 40, versículo 31, um versículo muito conhecido, diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso é para aqueles que esperam no Senhor. Dá forças para continuar vivendo. Esperar pelo Senhor representa uma paciente expectativa de que Deus cumprirá as promessas de sua palavra e nos fortalecerá para superarmos as dificuldades da vida. E certamente você tem dificuldades nessa vida. Eu tenho. Todos nós temos. Quando nós sentimos que a vida está nos esmagando, talvez seja esse sentimento seu nessa noite, e não podemos dar nenhum passo, lembremos de que nós podemos recorrer a Deus e através dele ter as forças renovadas. Nós precisamos ter as forças renovadas. Agora, como que eu vou ter as forças renovadas? Confiando em Deus, esperando em Deus. Falando para Deus: Senhor, por favor, me ajuda. Deus quer a minha e a sua sinceridade, sabia? Se está doendo, Deus quer que nós falemos para Ele: está doendo. Se estamos tristes, Senhor, estou triste. Se estamos desapontados diante de alguma situação, Senhor, eu estou desapontado. Deus quer a minha e a sua sinceridade. Porque Ele quer me fortalecer. Mas Ele só vai me fortalecer se eu estiver esperando o agir dEle. Primeiro a minha entrega e depois esperar o mover de Deus na minha vida. Ele vai me fortalecer. Sabe que você não teve que orar muito a Deus antes de vir para a igreja? Senhor, por favor, me dá força para ir para a igreja, porque eu não quero ir. Talvez você tenha que fazer essa oração, e Deus te ouviu, você está aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque Deus te fortaleceu. Agora nós precisamos buscar. Eu não vou ter força se eu não buscar forças. Eu não vou ter a ajuda de Deus se eu não buscar o Deus que me ajuda. Eu não vou ter o meu problema resolvido se eu não clamar, se eu não suplicar para que Deus venha ter compaixão de mim. Esperar em Deus, esperar em Deus. O resultado, Ele nos dá força para continuar vivendo. Talvez se você for contar a sua história, você vai dizer assim: pastor, eu já pensei em tirar minha vida. Devido a tantas pressões. Mas sabe por que não foi possível? Porque Deus renovou as suas forças. E diante deste renovar forças, precisa existir o reconhecimento de que foi Deus, não fui eu, foi Deus. Pode ser que a sua aflição, o que te aflige neste momento, seja algo muito forte para você. Mas Deus só está dizendo: confia em mim, espera em mim, porque eu vou fazer por você. Nós acabamos de ler que Ele trabalha a nosso favor. Então não precisamos nos sentirmos esmagados pela vida, não. Vamos entregar e Ele vai cuidar. Vamos entregar e Ele vai nos dar forças. E nós vamos continuar vivendo. E não vai ser uma vida, desculpa a expressão, mas não vai ser uma vida medíocre, não. Vai ser uma vida abençoada. Uma vida com uma verdadeira alegria.
se nós realmente dependermos do nosso Deus. Esperar nele. Em último lugar, como esperar em Deus? O versículo 26 diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguardar em silêncio é uma atitude vigilante, onde não iremos murmurar e nem questionar diante de situações adversas que estejamos passando. Esperar em Deus precisa ser de uma forma dependente. Dependente. O cristão ele não pode ter um plano B para com Deus. Ou confia nele, ou é o colapso total. Não existe plano B diante de Deus. Às vezes nós fazemos isso na vida, não é, secular, na vida profissional, não é? Nós temos algo para fazer, então nós temos o plano A, que é o nosso objetivo, e temos um plano B, sendo que o plano A não dá certo. Não vem a dar certo. Diante de Deus não existe plano B. Como esperar em Deus? Dependentemente. Eu sou um dependente de Deus. O Salmo 33, versículo 18 a 20, diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam por sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Talvez você é dependente dos seus pais, não é? Pode ser que você seja dependente do seu esposo, tem maridos também que é dependente da esposa. Eu estou falando isso, o Levi me disse isso, né? Hoje ele é dependente da esposa, e a esposa tem sido uma bênção na vida dele. Ele é dependente. Nós somos dependentes, você pode dizer que você é dependente do seu trabalho, porque é o seu meio para você sobreviver, trazer sustento para dentro da sua casa. Pode dizer que você fale para mim, olha, eu sou dependente da igreja, porque aqui é o meu momento para realmente me colocar na presença de Deus, para ser ajudado por Deus, ser fortalecido, ser alicerçado, aprender a respeito da palavra de Deus, ter uma vida digna. Sou dependente da igreja. Nós somos dependentes, mas olha só, diante do esperar em Deus, nós somos dependentes de Deus e de mais ninguém. É a forma como que eu devo esperar em Deus. Eu preciso reconhecer que sem Ele nada sou, nada posso, nada eu vou conseguir sem Deus. Será que este é o seu sentimento? Este é o seu sentimento? Dependente de Deus. Às vezes nós corremos atrás de N coisas, não é? E só depois que nós damos cabeçadas e cabeçadas e cabeçadas, nós paramos e pensamos assim, olha, eu preciso depender de Deus agora. Não precisamos dar cabeçadas e cabeçadas e cabeçadas. Primeiro precisamos depender de Deus. Outra maneira de esperarmos em Deus é pacientemente. Muitas vezes nós ficamos cansados de esperar, não é verdade? Nós ficamos impacientes. E o salmista, ele revelou este sentimento dizendo o seguinte, lá em Salmo 69:3: estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Olha só, aqui é a sinceridade do salmista. Ele estava cansado de esperar, de clamar. Mas no versículo 32, ele declara o seguinte: o vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Ele sabia que, se ele dependesse de Deus, se ele tivesse paciência para com a vida, porque a vida não é do jeito que nós queremos, não é? Se fosse do jeito que nós queremos, seria muito fácil. Mas eu creio também que, se fosse tão fácil assim, nós estaríamos perdidos, nós não estaríamos aqui. E eu reconheço que eu estou aqui porque eu dependo de Deus,
e porque eu preciso ter paciência, esperar em Deus as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a minha vida. Paciência para que Deus trate a minha vida, para que Deus conduza a minha vida, para que Deus use a minha vida. Paciência. E no Salmo 40, versículo 1 diz assim, ele fala que nós devemos esperar até Deus agir. Salmo 41 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que está te deixando impaciente? O que está tirando a nossa paciência? O salmista está dizendo, algo que aconteceu com ele, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Toda vez que eu chego diante de Deus, com paciência, toda vez que eu espero Ele agir na minha vida, olha, eu nunca me frustro. Eu nunca me decepciono através desse agir pacientemente. Como esperar em Deus? Oséias capítulo 12, versículo 6, diz, tu, pois, converteste-te a teu Deus, guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Paciência. Como esperar em Deus? Dependentemente, pacientemente, totalmente. Totalmente. Devemos esperar em todas as situações, e não apenas naquelas que nos agradam. Em todas as situações, eu preciso esperar em Deus. O Salmo 42, versículo 5 diz, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O escritor deste salmo, ele estava desencorajado, porque havia sido exilado para longe de Jerusalém, e ele não podia adorar no templo. Esperar totalmente nos coloca na posição de adoradores, apesar das circunstâncias, como aconteceu com Jó. Nós podemos ler em Jó, capítulo 1, versículo 21, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Qual que é a atitude dele? Bendito seja o nome do Senhor. Ele esperou em Deus totalmente. Não somente quando ele estava na bonança. Na primeira etapa das provas de Satanás, Jó perdeu as posses e a família. Mas ele reagiu de forma justa para com Deus, ao reconhecer-lhe a soberania e a autoridade sobre tudo que lhe dera. Satanás, ele perdeu este primeiro round. Jó passou no teste e provou que nós podemos amar a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele dá. Tem muitos que amam a Deus só quando existe bonança, só quando tudo está muito bem, só quando existe alegria. Tem gente que adora a Deus, que ama a Deus só nessas horas. Mas não. Nós precisamos amar a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele dá. Esperar em Deus totalmente. E infelizmente, no mundo em que nós estamos vivendo, diante da correria da vida, tem muitos, e quando eu falo muitos, eu estou falando de crentes, que não estão esperando totalmente em Deus. Estão colocando coisas à frente de Deus. Estão colocando situações à frente de Deus. Isso não é esperar totalmente em Deus. Estão deixando Deus em segundo plano. Isso não é confiar totalmente em Deus. Não é esperar totalmente em Deus. Jó, ele deu o seu exemplo. Ele reconheceu quem ele era.
e ele reconheceu que diante de tudo que estava acontecendo com ele, Deus não tinha nenhuma culpa. E que em todo tempo ele ia louvar a Deus. Ele ia esperar em Deus totalmente. Ele foi abençoado? Nós conhecemos a história. Ele foi abençoado. O final da sua vida foi gloriosa. Por quê? Porque ele esperou totalmente em Deus. Totalmente. Esperar é a certeza do louvor em toda circunstância. Está doendo? Louvado seja o nome do Senhor. Existe tristeza? Louvado seja o nome do Senhor. Existem dificuldades? Louvado seja o nome do Senhor. Existem dores? Louvado seja o nome do Senhor. Decepções? Louvado seja o nome do Senhor. Está existindo guerras? Louvado seja o nome do Senhor. Existe bonança? Oh, glória a Deus, não é? Aleluia! Mas não só na alegria, na bonança, é que nós devemos louvar a Deus. Devemos louvar a Deus e esperar nele totalmente. Totalmente. Concluindo, quando tentamos administrar nossa vida por nós mesmos, ou atribuímos nossas vitórias à nossa capacidade, situações, ou até mesmo a outras pessoas, nós agimos erroneamente e tiramos a glória que é devida a Deus. Quando nós atropelamos o tempo para resolver questões de nosso interesse, ou porque nos encontramos aflitos, também erramos em não esperar pelo tempo do Senhor. Entregar tudo a Deus e esperar o tempo dele é a atitude mais sábia a se tomar, onde os resultados sempre irão nos favorecer. O Salmo 27, versículo 14, diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que bênção que é esse versículo. Vamos ler todos juntos? Eu gostaria que você lá, está projetado, não é? Vamos ler juntos? Vamos lá. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Agora vamos ler com ênfase. Vamos? Vamos ler com confiança, crendo no que está dizendo o versículo? Vamos ler? Fique de pé, por favor. Eu acho que você não leu tão forte assim, porque você estava, não é, com seu esôfago comprimido, então você não conseguiu ler tão forte. Agora vamos ler realmente com ênfase, sentindo o versículo, crendo no versículo, sabendo que quem está falando não sou eu, é Deus que está falando ao meu coração. Vamos lá. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Olha só, Deus usa frequentemente o tempo de espera para nos revigorar, renovar e nos ensinar. Enquanto espera, tente descobrir o que Deus deseja ensinar-lhe, enquanto você está esperando. Eu tenho certeza que Deus quer nos ensinar algo quando nós estamos esperando. Pode se assentar e feche seus olhos, por favor. Vamos orar neste momento.